Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vambora, pessoal, chega mais. Boa noite, boa noite. Voltamos. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente, boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite. Ô, rapaz, tudo bem? Olha aí. Resolveu trabalhar, né, doutor? Porra, te contar uma Eu? coisa, hein, cara. Que isso, gente? Eu sou uma Recebi, pessoa que trabalha. recebi reclamações mil. Porra, não teve plantão ontem. Como é que é? Como não vai ter plantão? Aí eu falei, pô, Daniel Souza, né? Souza não quis fazer plantão ontem. Tive que falar Que a verdade, isso, Daniel. gente? Fui É eu, né, mentira? que não quis fazer. Fui É eu que não mentira? quis fazer, é isso? É uma versão isso, Daniel? É mentira? É uma versão, uma versão. Não vou dizer que é mentira, assim, É mas é uma mentira. versão. Entendi. Mas é uma versão incompleta, digamos assim. Entendi. É só 50%, né, da É versão. só 50% da verdade. Entendi. Ô, Daniel, Entendeu? eu meio que me arrependi de ter tirado folga ontem, viu? Porque a Por pauta quê? acumulou e Ah, porque o negócio continuou normal, tá? Assim, continuou zero bala, normal, do jeitinho que sempre foi. Vou botar aqui então, ó, plantão. Aí a gente já bota um duplo carpado aqui, ó, décimo é. oitavo E 19º. e 19º dias de guerra. É Ó, isso. já pingou o primeiro selo aí, hein? Olha aí. Ricardo. Apoie. No Ricardo comprou Victor. Você tá selo. vendo? Tá conseguindo ver agora, Victor cara? É? também. Tô vendo, tô vendo. Por Apoie alguma o razão eu tô Petit. vendo. Isso aí é inconsistência do Instagram, cara. O Instagram não tem consistência nenhuma. Ah, peraí que eu vou fixar aqui, peraí. Fixar comentário. Porra, ficou Olha bonito, aí. hein? Ó, rapaz, Né? ficou apoia. Você botou apoia com acento Apoia o Petit, porque circunflexo. é português. É português de Apoia. Portugal, apoia, tá bom. Apoia. É, ficou feio, mas vai ficar assim mesmo. Mas o pessoal tá apoiando aí o Petit já, né? Tá comprando selos. Muito obrigado a todos. A Virgínia perguntando cadê os selos. Virgínia, a gente não sabe. Não Tá por sabemos. Tá aí. por aí. É, tem gente que É. tem selo, tem gente que não tem. Ó, a Cíntia comprou Cíntia selo. conseguiu comprar Aí. selo. Daniel, por exemplo, outro dia não estava conseguindo ver selo, hoje já está conseguindo. Hoje já Então o tô. negócio é isso. Ó, o Lazare Souza tá botando aí qual é O Pix. o Pix. Agora, Daniel, eu queria que você discorresse sobre a família Souza com Z. Porque o Por quê? Lazário Souza é Souza com Z. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cisma do Ah, século XIII rapaz. entre o Souza com S e o Souza com Z. Você me conta Peraí, qual é? cara. Sanusa Vitória, 3 selos, cara. Deixa pela ordem, né? Tem É, prioridade. é verdade. E a Sanusa É, comprou selo nas últimas 3 lives, muito tá? obrigado, muito Nas três obrigado. ela comprou. Muito Imilac, obrigado. Imilac ou Imilac comprou também 2 selos, muito obrigado. O Você Tegui, tá mas vendo, foi um você tá vendo antes de cisma. mim, tá? Você tá vendo antes de mim. Ah, Quando porque você aqui é fala aí, já internet apareceu boa. Aqui é internet a boa. A internet gente investiu aí, né, cara? voando. É. Tá voando, botou internet boa. Mariana também comprou um selo. Muito obrigado, Mariana. Acho que o pessoal tá comprando. Acho que tá aparecendo para mais gente hoje Eu tô os achando, selos, hein, eu tô Tegui? achando, eu tô achando. E bateu saudade também, né, Daniel? Aqui passa um diazinho É. longe, você fala assim, porra, É, a né? gente, a gente Aquela fez isso para o pessoal sentir saudade. falta. O É pessoal sentir falta, o isso, pessoal é. valorizar a A gente aqui gente. todo dia, a pessoa, isso aí tá garantido. Não. Olha aí, tá Aí vendo? ontem não Olha aí, teve. Domingão a gente, porra, chutou balde. olha aí. Aí, Camila, Lazário Souza, o pessoal comprando selos. Olha aí, olha Ó, aí. a Lazari também comprou. Souza com Z. Eu tô querendo saber da treta. Eu quero saber dos problemas familiares aí Cara, com mas o Souza com isso Z e com aí, isso é S. um cisma, né, cara? Cismas É um cisma. acontecem, Isso é o teve quê? Século XII, cisma. Daniel? 13? De quando que é? Ah, por aí, cara. Deve ser século. Cara, por aí. Por aí. Eu não sei exatamente quando foi, não, mas teve um cisma aí que a gente não se fala desde então. Os Souza com S com os Souza com Z. Entendi, Né? Então tem entendi. um conflito aí que pode difícil, né, cara? Mas a gente vai resolver isso em algum momento. Em algum momento Assim resolve. espera. Quando o Tem. Dom Sebastião voltar, isso vai estar resolvido. Fala, Daniel. Cara, Dom Sebastião, né, cara? Eu vou achar Dom Sebastião, cara. Eu tenho essa Você meta devia na minha achar. vida. Você devia achar. Eu tenho essa meta na minha vida. Não é o Ele foi- Cristiano Ronaldo mesmo, não. Minha teoria era que era ele, cara. O que o Cristiano Ronaldo é, o Dom Sebastião? Pode É, ser. cara. Pra Pode voltar, pra ser. levar Portugal às glórias aí, porra, ganhar a Copa do Mundo. Ah, Olha não, não aí. ganhou, não. Não ganhou a Copa do Mundo, não. Desculpa, eu confundi. Foi a França que ganhou. Desculpa, eu Rapaz, confundo.
Você vê um pequeno país na borda da Europa ganhando o Campeonato Europeu de Futebol da França em Paris. É uma coisa maravilhosa, né, cara? Mas É. até hoje você não se recuperou dessa mágoa. Não, eu tô tranquilo, porque de lá pra cá a gente ganhou a Copa do Mundo já, cara. Aí isso passou. Ah, mas Copa Eu do ganhei a Mundo, Copa do Mundo. Copa do Mundo, aonde E foi essa Copa do Mundo? Aonde foi? na Aonde foi? Rússia. Na Vai ser Rússia. caçada, vai É ser uma- embargada essa taça. Essa taça vai ser embargada e não demora muito tempo. Não Entendi. demora muito tempo, entendeu? Eu acho Entendi. que deveria ser Daniel, embargada. a gente vai falar sobre a picaretagem do Macron hoje. Eu preciso falar sobre isso. Ah, vamos, vamos, Eu vamos, vamos. preciso, eu Ele, preciso falar sobre, porque eu tô incomodado. Eu tô o dia todo incomodado, falando, não é possível, cara. Não, não dá, Daniel. Difícil, difícil, complica. ficou bem fake, né? Ficou bem fake, né? Porra, ficou horrível, Daniel. Ficou péssimo. Não, ficou horrível. Realmente Ah, não dá, não tem como. o Tanguy, então hoje é duplo, né? 18º e 19º. É isso mesmo? É É isso mesmo, que a isso. gente vai fazer 2 de 1. 2 de 1. 2 de 1. Isso. Dá Isso. trabalho isso, hein? Vai dar trabalho. Você O, compilou a informação direitinho de 2 dias. Fez Rapaz, seu tem muita trabalho de casa informação direitinho. aqui. Tá muita É. informação. Muita informação. O nosso quadro favorito. Eu tenho informações, inclusive, que você fez acusações graves aqui. Né? Acusações graves aqui, eu trago Isso. respostas. Trago Isso. respostas às acusações infundadas que tem aqui. Temos pessoas presas, inclusive, por conta das acusações que você fez. Houve É. movimentação. Houve movimentação, que eu tenho a dizer isso. Mas não vou A antecipar, gente, não. a gente vai falar de Peru hoje ou vamos passar batido? Ah, passa batido. Passa Passa batido. batido, Peru. A gente Fala pode Peru, né? gravar uma live extra. Pode Então fazer tá uma bom. live Eu posso extra. A gravar uma gente fala. coluna também. Isso aí. Então tá bom. Fala só de guerra. A gente pode, eu acho que a gente podia gravar uma coluna, fazer uma live extra. Fecha essa, abre outra, para falar de outros assuntos. De Acho Peru. que Tá bom. a Tá bom. gasolina também, a pessoa quer que fale de gasolina. Gasolina. Porra, é verdade. Gasolina Falar tá de aí um assunto gasolina. importante. Falar lá, o Peru vai ter. E negócio no Peru é impeachment expresso ou é demorado? Porque a América Latina é meio Não. vida louca aqui, né? O Não, Daniel. pessoal, 2 semaninhas passa. Assim, não 2 sei se vai semanas é passar, né? Mas duas suficiente? semaninhas. E não, porque no Peru, Daniel, a questão é que é uma tradição, né? Assim, é uma tradição todo ano. Assim, então é o impeachment anual. O pessoal estava comentando hoje que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. No Peru estão esperando o impeachment para começar a trabalhar. Entendi, Porque antes, sem entendi. isso, não tem, porra, não tem nem ânimo para começar a trabalhar, entendeu? Sem o Ah, impeachment do ano. entendi. Cara, a gente vai falar da proposta de trocação do Musk. Vamos, claro que a Pô, gente vai falar. pô, eu tenho Óbvio que a dados gente vai aqui. Eu falar. passei para você, inclusive, Passou, informações sobre medidas passou. E, do inclusive, desafiante. eu fui pro Twitter para chegar à conclusão de que eu deveria desafiar o Mike Tyson, Daniel, porque eu sou mais alto e mais novo, né? Consideravelmente mais novo que o Mike Tyson. Eu acho que eu tenho, porra, todas as Cara, mas condições aí O de. Mike Tyson pode vir com o tigre. Vai que ele Porra, mas aparece com o tigre. o Putin pode ir com o urso, camarada. É verdade. Ele Porra, aí pode ir montado no urso, né? montado no urso, como é que você lida com isso? Ô, vamos começar, Teng. Vamos Vamos começar começar, eu aqui o acho que tá bom já trabalho, de por começar. favor. Vamos começar. Esse bate-papo, ficar batendo papo com você também não dá certo, não. Vamos lá, vou botar para gravar aqui e a gente começa. Vamos lá. Vai. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse é o encontro que vai descrever os acontecimentos no 18º e 19º dia de conflito. Depois aí de uma pausa dominical, estamos de volta com toda a força para falar dos aspectos econômicos, políticos, militares, diplomáticos envolvidos nesse conflito, nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, Tangui, tudo bem? Tudo bem, Daniel, o pessoal sentiu falta ontem. Eu não queria dizer Coisa não, boa. É, mas aí mas é ontem importante a gente se valorizar. Tem que se a valorizar. gente deu um perdido no pessoal ontem aí. Ah, cadê plantão? Cadê plantão? E, porra, a gente mostrou que não é assim. Não é assim, não. A gente faz É, plantão quase todos os dias, mas no domingão a gente resolveu que não ia ter plantão. Então hoje a gente vai falar sobre 2 dias de conflito, né? O 18º, que foi ontem, mas em domingo. compensação, hoje a pauta vem bacana. A A gente vai pauta vem falar boa, vem de recheada a hoje. gente, a gente vai falar de coisas inclusive bem caricatas, digamos assim. Caricatas, É, chegou a hora, Daniel. Chegou a vai hora da chegar a gente. hora. É. É isso. Então, a gente está gravando isso aqui no 19º dia do conflito, mas a gente vai falar sobre o 18º também. Lembrando, né, Daniel, que é a nossa necessidade de datar a live. A gente está fazendo acompanhamento aqui praticamente hora a hora, né, assim, do conflito, de fato. Então, a gente tenta fazer a coisa mais atualizada possível. Então, nós estamos gravando esse episódio do podcast numa live no Instagram no dia 14 de março, segunda-feira. Nesse momento que eu estou falando, são exatamente 22h10, horário de Brasília.
Então, só para vocês saberem, se alguma coisa acontecer, pô, aconteceu 11 horas, meia-noite, vocês não falaram? Sim, porque o episódio já estava gravado, mais uma vez, numa live no Instagram, ok? Hoje é o 19º dia de conflito, essa é a 17ª live. A gente só não gravou no segundo dia do conflito, tá? E no 18º, só que do 18º a gente vai falar hoje também, então a guerra está coberta aí, passo a passo. Daniel, como sempre, vamos começar pela movimentação militar em si, né? O que está acontecendo militarmente. Daniel, a gente está chegando num momento muito perigoso da guerra, de fato muito perigoso. Basicamente, a própria Ucrânia disse, que não é propaganda russa, a própria Ucrânia disse que Kiev está praticamente cercada por todos os lados. A gente trouxe isso aqui no plantão do 17º dia, né, que foi o plantão que a gente gravou no sábado, que a gente tinha basicamente forças russas dos dois lados da cidade. Né? Então, Kiev é dividida pelo rio, né, pelo rio Dnieper, que corta o rio no sentido norte-sul. Tanto na porção oeste quanto na porção leste, você tem tropas russas. Então, a Rússia está, de fato, muito perto de entrar em Kiev. Quando eu digo entrar em Kiev, não significa conquistar Kiev, tá? Mas de entrar nas fronteiras, nos limites de Kiev, pelos dois lados. E o que a própria Ucrânia está dizendo, olha, a situação aqui está, de fato, complicada, difícil, porque a Rússia está praticamente cercando a cidade. Bombardeios muito severos, tanto sobre a capital, como é de se imaginar, né? A Rússia, de fato, ela agora precisa conquistar Kiev, é o objetivo estratégico fundamental dela. Então está bombardeando Kiev de maneira muito, muito pesada. Inclusive, áreas residenciais têm sido atingidas pelos bombardeios russos. Ao mesmo tempo, a Rússia acusa também a Ucrânia de bombardear áreas residenciais de Donetsk. Só lembrando, Donetsk é uma daquelas áreas que pediram a separação, que anunciaram a sua separação, e que a Rússia reconheceu a independência, né? República Popular de Donetsk, que fica lá no leste do país, é uma área cuja maior parte da população se identifica mais como russa, se identifica como ucraniano também, mas tem uma identificação bastante grande com a Rússia. Então, a Rússia acusa a Ucrânia de estar fazendo ataques contra áreas residenciais de Donetsk. E, Daniel, a Rússia deu uma declaração que eu achei, no mínimo, curiosa, que ela disse o seguinte, olha, quem disse isso foi o porta-voz, né, da Rússia, que é o Dmitry Peskov. E o que Dmitry Peskov disse, Daniel, foi o seguinte, a Rússia não está deixando de tomar cidade porque não está conseguindo, não, Daniel. Não está tomando cidade porque o presidente Putin está preocupado com os impactos que isso pode trazer para a população civil. Então, nós estamos cercando a cidade, mas não estamos conquistando a cidade de propósito, porque a gente não quer machucar civis. Mas isso inclui bombardear prédios residenciais? Para isso aí poupar civis também? Isso aí é o que você está dizendo. Isso é o que você está dizendo. O Dmitry Peskov não menciona isso. O que ele disse não mencionou. Não, o Dmitry Peskov disse que está cercando a cidade, mas o presidente Putin deu ordens expressas para não entrar na cidade, para não mas eles não entram a população e comida civil. também não entra. E aí a pessoa passa fome. Mas não é isso. Mas isso. A comida demais às vezes pode fazer mal para as pessoas, Daniel. Já pensou nisso? A pessoa come demais. Porra, bate pesado, bate mal. Então está pensando de fato no bem-estar da população da cidade. Então ele está cercando para poupar a população civil. Enquanto ele cerca, ele impede que entre comida, suprimentos e tal. Porque estão querendo mandar McDonald's, Daniel. McDonald's faz um mal danado, cara. Enquanto ele cerca, ele vai bombardeando com artilharia tudo que aparece na frente, igreja, prédio residencial, mas tudo isso está dentro do pacotão proteger civis, isso? Não, Daniel, mas como é que eu vou colocar isso para você? Você não vai conseguir alcançar o que eu vou dizer. Mas é uma reestruturação urbana da cidade. Sabe, precisa dar uma reorganizada na cidade. Então é isso que o Putin tem pensado. Eu acho louvável, acho legal. Em compensação, olha aí, o corredor humanitário de Mariupol finalmente funcionou. Mariupol, só para lembrar, é aquela cidade que está cercada também, uma cidade costeira, portuária, no sul da Ucrânia, no Mar de Azov. 160 carros conseguiram sair de Mariupol. É uma cidade de 400 mil pessoas? Sim. Praticamente as 400 mil pessoas estão lá e não conseguem sair? Sim, também. Mas 160 carros conseguiram sair. Em compensação, comboios com ajuda humanitária conseguiram entrar na cidade? Não. Tá? Mas, de qualquer maneira, é importante Mas isso é pelo bem dos civis também, né? Pelo bem dos civis também, sempre. Certo. E, Daniel, outro ponto que torna, né, de fato, a guerra muito perigosa nesse momento, bastante complicada, é que a guerra está se aproximando cada vez mais da fronteira ucraniana com a Polônia. Tá? Então, isso se torna uma questão importante, que a Polônia, mais uma vez, faz parte da OTAN.
Então, esse é sempre um momento tenso nos conflitos, porque existe a possibilidade de alguma coisa sair do controle perto da fronteira e isso pode levar a uma escalada de tensões na fronteira. Só para você ter uma ideia, Daniel, isso aqui me parece bastante ilustrativo. Um drone russo chegou a sair do território ucraniano e entrar no espaço aéreo polonês, e depois voltou para o espaço aéreo ucraniano. É sempre um risco que isso acontece, sobretudo porque, às vezes isso acontece porque você quer pegar um atalho estratégico mesmo, então, para você atacar uma determinada parte do território, você sai do território e entra de novo, com um risco altíssimo, né? Porque assim, é território da OTAN na prática, né? O território da Polônia, que é membro da OTAN. E isso às vezes pode acontecer também por erro, né? De fato, assim, às vezes a fronteira não é clara. Olhando o mapa é claro onde é que está. No drone, às vezes, você faz uma volta ali e você nem se dá conta de que saiu. Isso era muito comum na Guerra da Iugoslávia, por exemplo, era muito comum isso, né? Assim, um avião, uma aeronave, alguma coisa assim, um helicóptero e tal, entrar no território de outro país para algum tipo de objetivo estratégico. Então, esse é um risco bastante grande que a gente vai correr agora, algo que não aconteceu pouco tempo atrás, lembra? As batalhas, né, principais na Ucrânia estavam acontecendo perto da fronteira com a Rússia, perto da fronteira com Belarus, que fica ao norte, e perto do litoral do Mar Negro, né, que fica ao sul. Ou seja, você não tinha país da OTAN que estava ali perto. Agora, as batalhas estão se aproximando bem mais de outros países ali da região. Outra informação importante, né, que isso repercutiu bastante, 2 jornalistas foram atingidos, né, por, se eu não me engano, bombardeios na cidade, em Irpin. Irpin, só para lembrar, fica exatamente ali na porção, na região metropolitana de Kiev, na porção oeste. Então, uma daquelas partes ali nos arredores de Kiev que estão sendo de fato cercadas pela Rússia. Um deles, um cara chamado Brent Renault, morreu. E ele usava uma identificação do New York Times. Isso na hora foi um americano, né? Morreu e tal, um cara do New York Times. E depois o que o New York Times disse, olha, o cara está usando a identificação do New York Times, mas ele não faz parte da nossa equipe. Então, sei lá se o cara falsificou, como é que ele arrumou isso, se era alguém de apoio, não sei. Mas o fato é que jornalista, né, morto, aliás, profissão assim, louvável, mas perigosíssima, né, de jornalista de guerra. Fica aí o abraço para todos os jornalistas de guerra, pode ter alguns que estão ouvindo a gente aí, absolutamente louvável o trabalho. E última informação, Daniel, a Ucrânia acusou a Rússia de sequestrar mais um prefeito de uma cidade sua. Lembra que a gente já tinha falado sobre o sequestro do prefeito de Melitopol, né? Então a Ucrânia acusou a Rússia de sequestrá-lo, tem inclusive imagem, né, de soldados russos pegando o cara. E agora da cidade de Dniprorudny, porra, aí complica para mim, né? Dniprorudny, né, que teria sido sequestrado, o prefeito teria sido sequestrado também por forças russas, Daniel. Aqui, falando um pouco de aspectos econômicos, eu queria começar mencionando previsões do Fundo Monetário Internacional, considerações do Fundo Monetário Internacional, mais especificamente sobre a economia da Ucrânia. O fundo destacou que o país deve ter um encolhimento do PIB de pelo menos 10% ao longo de 2022. Me parece uma previsão muito otimista e que considera que a guerra vai ser encerrada muito rapidamente, que você vai ter um equacionamento da guerra relativamente rápido e mais. O Fundo Monetário Internacional me parece considerar que a Ucrânia vai continuar existindo, pelo menos da maneira que ela existia antes do conflito. O FMI chega a dizer que a Ucrânia precisará emitir mais títulos de guerra e de uma mobilização em larga escala das entidades multilaterais para financiar a sua recuperação após o conflito. Aí parece até um pouco contraditório, porque você está com uma previsão quase de que a guerra termina rapidamente, mas ao mesmo tempo a Ucrânia deve vender novos títulos de guerra e ao mesmo tempo o Ocidente, os organismos multilaterais devem ajudar no processo da recuperação da Ucrânia. Você está quase, ao olhar o relatório, considerando que, olha, a guerra vai acabar rápido, mas a Ucrânia precisa vender títulos para financiar a própria guerra e os organismos multilaterais precisam entrar para financiar a reconstrução. Dá a entender que a Ucrânia sai inteira e sai, ao mesmo tempo, apoiada pelos organismos multilaterais dentro do seu processo de reconstrução. No mínimo, muitas premissas questionáveis, né, da realidade do conflito no atual momento e o nível e o altíssimo grau de incerteza que nós temos analisado aqui dia a dia. Me parece muito mais wishful thinking, né, o FMI torcendo por um determinado cenário do que efetivamente fazendo qualquer tipo de análise. Uma outra coisa que me chamou a atenção
é que o governo alemão continua tentando buscar mecanismos para mitigar a pressão inflacionária que o aumento do preço dos combustíveis está tendo, da gasolina, do diesel, mas também do gás natural. E houve hoje um debate incluindo aí o primeiro-ministro, ou melhor, o ministro das Finanças alemão, que houve um pleito dos partidos de oposição para reduzir impostos como forma de tentar mitigar e reduzir o impacto sobre o preço dos combustíveis do atual cenário. Ele se mostrou um pouco hesitante, porque afinal ele é daquela articulação, daquela coalizão verde, amarelo e vermelha, né, sobre a qual a gente já falou no Petit Jornal em oportunidades anteriores. O ministro das Finanças ele é o amarelo, quer dizer, ele é um liberal e, consequentemente, ele se mostra ali um pouco hesitante em relação a um corte de impostos muito agressivo que poderia trazer consequências fiscais para o Estado alemão de maiores proporções. Qual é a sigla, Daniel? Qual é a sigla dos liberais? FDP. Tá bom. E falando especificamente dos verdes, os verdes que também compõem a coalizão que governa a Alemanha no atual momento, eles trouxeram uma proposta que me chamou a atenção. Olha, acho que a gente tem que reduzir o consumo de combustíveis nos veículos na Alemanha e, para isso, nós deveríamos estabelecer limites de velocidade nas autobahns. Eu achei curioso, porque faz sentido, e efetivamente, lembrando que as autobahns, aquelas autoestradas alemãs, são conhecidas por não ter limite de velocidade. O nível de segurança, tamanho o nível de segurança que essas estradas acabam apresentando. E se você estabelece um limite de velocidade, em tese você joga menos combustível no motor e, consequentemente, economiza combustível. Outra coisa que chamou atenção foi que a Rússia, no dia de hoje, exigiu que o YouTube desbloqueie os canais estatais russos, do governo russo. E também proibiu definitivamente o funcionamento do Instagram. Mas a agência reguladora russa permite que o WhatsApp continue funcionando. O WhatsApp na Rússia continua aberto, mantendo ali também, comunicações, né? Pois é, mantendo ali comunicações entre os russos e o resto do mundo. Outra notícia que também é muito importante na área econômica, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jack Sullivan, ameaçou os chineses. Ameaçou os chineses, advertiu os chineses das consequências caso eles ajudem a Rússia a contornar as sanções econômicas. Em particular, a gente chegou a explorar isso na semana passada, que você tem a bandeira Yuan, que está sendo utilizada pelos bancos russos, bandeira de cartão de crédito, que os bancos russos estão, ou melhor, que as empresas russas estão abrindo contas em bancos chineses, que a bandeira de cartão de crédito chinesa está sendo utilizada por bancos russos, que está havendo ali um certo contorno das sanções através do sistema financeiro russo. E a ameaça americana é que os chineses vão pagar caro caso eles utilizem o seu sistema financeiro para esse contorno das sanções. Na prática, o que está sendo colocado é, olha, podemos eventualmente sancionar empresas chinesas e bancos chineses que estejam ajudando os russos a contornar as sanções. E, Daniel, esse encontro que você falou sobre o Jack Sullivan foi um encontro grande, tá? Assim, ele já estava marcado há mais tempo, já estava marcado há algum tempo, aconteceu em Roma, né, um encontro entre os dois. Só para a gente ter uma noção, o Jake Sullivan ele é conselheiro nacional de segurança, né, da Casa Branca, ou seja, um cargo bastante alto quando a gente fala sobre política externa e segurança americana. E ele encontrou com o Yang Jiechi, que é membro do Politburo do Partido Comunista Chinês e diretor da Comissão de Política Externa do partido. Ou seja, são duas figuras que não são do primeiríssimo escalão da política externa, mas estão muito próximos a isso, né? Então tem ali um acesso bastante grande a, de fato, os formuladores de política externa. E a maior preocupação dos Estados Unidos é, de fato, porque, segundo os Estados Unidos, o que foi negado pela China, a Rússia está pedindo armas para a China. Então, vende umas armas aí, principalmente drone. Os drones, aliás, têm feito um estrago horroroso na Rússia. Os drones utilizados pelo exército ucraniano, que são drones, Daniel, de fabricação turca. A Turquia vendeu esses drones para a Ucrânia. Então, aí mais um capítulo aí de uma altercação, né, de uma oposição ali entre o Putin e o Erdogan. Então, se eu não me engano, o nome do drone que a Ucrânia está usando é o Bayraktar. Posso estar enganado, mas se não for isso, é algo muito próximo a isso. Então, a Rússia está buscando também formas de conseguir diversificar a sua carteira de drones, né? Assim, as suas opções de drones, e a China, portanto, seria uma opção. Então,
Basicamente, né, o que os Estados Unidos disseram, como você disse, né, olha, se liga aí, não é para ajudar a Rússia, nem militarmente e nem do ponto de vista de contornar as sanções, senão isso pode significar que a gente vai voltar as nossas baterias para vocês também, então isso acaba se tornando um problema. Mas a China, em primeiro lugar, não houve informações sobre qual foi a resposta chinesa, como é que a China se posicionou com relação a isso, nem os Estados Unidos falaram, nem a China falou. E a própria China disse que, em momento algum, houve um pedido russo para a compra de armas. Tá? Não sei se a China também confirmaria algo como isso, mas o fato é que a China negou e fez essa negativa a partir da embaixada da China nos Estados Unidos. Daniel, seguindo um pouquinho mais em frente ainda com a questão diplomática, a gente teve mais uma reunião que começou hoje, né? Então, nessa segunda-feira, entre os negociadores russo e ucranianos, né? Em Belarus ainda. Não deu em nada, mas a reunião ela foi suspensa, vai voltar amanhã. Então não é que amanhã vai ter uma reunião que começa do zero, né? Hoje foi a quarta reunião, amanhã ainda é a quarta reunião. Ela foi suspensa por motivos técnicos. Motivos técnicos, na verdade, é basicamente fazer algumas consultas sobre o que a gente está considerando, que é o quê, né, definições, enfim. Então amanhã essa reunião vai ser retomada. Baixíssima expectativa, né, para de fato acontecer alguma coisa. Mas o que a cúpula do Zelensky está dizendo é que há negociações constantes dele com a Rússia por videoconferência. Acho muito improvável que envolva o Putin, senão isso seria também noticiado. O Zelensky até disse na semana passada, né, que o Putin pode negociar diretamente com o Zelensky se tiver coragem. Né? Acho que ele não tem coragem para tal. Né? Esse foi mais ou menos o recado do Zelensky. Então, que o Zelensky está envolvido em negociações por videoconferência. E no sábado à noite, ou enfim, domingo de manhã talvez, né, aí, dependendo do horário, né, mas ali naquela virada para a gente ali, o Zelensky chegou a fazer um elogio a uma nova postura russa nas negociações. Segundo ele, a Rússia não parou de fazer apenas ultimatos e resolveu negociar. É muito curioso, né, Daniel, que enquanto ele diga isso, a Rússia está acelerando a campanha militar, está aumentando ainda mais os bombardeios. Me parece até lógico, do ponto de vista russo, que enquanto eu estou intensificando a campanha militar, eu digo que eu estou negociando, estou intensificando as negociações aqui, para parar isso aqui só depende de você. Faz as concessões aí que a gente para de bombardear. Mas, enfim, essa foi o recado do próprio Zelensky. O Zelensky, né, o próprio, deve falar também por videoconferência para o Congresso americano na quarta-feira, tá? Então hoje é segunda, depois de amanhã ele deve conversar, deve falar diretamente para o Congresso americano, lembrando, ele já falou para o Parlamento britânico e vai falar, portanto, para o Congresso americano. E Israel também anunciou que segue conversando tanto com Putin quanto com Zelensky, né? Então a lógica de Israel é tentar uma mediação dos dois, está falando com os dois, tem tentado manter um contato próximo com os dois para tentar ver se um diálogo mais intenso é possível para chegar a algum tipo de cessar-fogo, Daniel. Ô, Tanguy, uma outra notícia que me chamou muito a atenção foi a decisão do Japão, na verdade de duas empresas japonesas, de permanecer no Sakhalin, que é um projeto de GNL, ou seja, de gás natural liquefeito, que tem como acionista majoritário a Gazprom. Na prática, essa planta ela ajuda no abastecimento de gás japonês. E essas duas empresas que compõem essa sociedade, que são a Mitsui e a Mitsubishi, resolveram ficar na sociedade com a Gazprom. Uma outra participante da sociedade, que é a Shell, essa disse que vai deixar a sociedade, que está saindo porque não tem mais nenhum interesse em manter a sociedade com a Gazprom nessa planta de gás natural liquefeito. Parece um pouco contraditório, né, em relação a várias decisões que o governo japonês e que empresas japonesas têm tomado nos últimos dias. O que me chamou a atenção é a justificativa para essas duas empresas japonesas não deixarem o projeto. Elas não querem deixar o projeto porque elas receberam a informação e imaginam que elas seriam substituídas pelos chineses. Ou seja, se é para substituir que não seja, se é para nos substituir por empresas chinesas no abastecimento de gás natural ao Japão, aí não dá. Aí não tem sanção que aguente. Aí não tem sanção que fique de pé. Tudo bem, eu posso sancionar os oligarcas russos, posso sancionar os bancos russos,
mas na hora que apareceu uma planta de gás natural liquefeito, os japoneses hesitaram por temer que o abastecimento de um insumo energético, de um insumo tão prioritário, pudesse cair, ainda que parcialmente, nas mãos dos chineses. Agora, Tanguy, eu quero ouvir o seguinte de você. Primeiro, duas notas, né? A primeira, eu quero saber sobre moda. Você é um cara especialista em Sou moda, bom de moda. Bom mesmo. moda, né? Presidentes, como eles se vestem e tal. Tivemos aí hoje um presidente que deu uma inovada e eu quero ouvir a sua análise sobre esse presidente. E a segunda, eu queria saber se você considera, sei lá, se você considera covardia um homem de 1,84 m chamar um outro de 1,69 m para porrada. Você acha isso covardia? Né? Ah, vamos trocar aqui meia hora de socos. Quem ganhar leva a Ucrânia. Né? Só que um tem 1,84 m, outro tem 1,69 m. Achei isso meio assimétrico. Achei que, pô, alguém tem que intervir nisso aí para manter essas regras no mínimo mais equânimes. Mas, por favor, moda e pancadaria, porradaria entre um homem alto e outro não tão alto assim. Então, Daniel, primeiro, vamos para a pauta da moda primeiro? A gente pode começar pela moda, se assim, se Vamos lá. importa? Não, vamos lá. O fato é que o Zelensky, Daniel, tá fazendo um sucesso brutal. E o Zelensky ficou até bonito, segundo... Se veste bem né? ele, hein? Se veste bem ele. Se veste bem, aquela roupa largada dele, tá parecendo Verde um negócio militar. meio... tá parecendo um negócio assim, um largado, mas é um largado elegante. É um largado, sabe? É um largado ali que tá em linha com, né, os ditames da moda. E tem um rapaz ali na Europa Ocidental, Daniel, que tá passando dificuldade. Não está conseguindo, né, emplacar, aparecer bastante e tal. Vai passar por uma eleição daqui a pouco, dia 10 de abril, que é o senhor Emmanuel Macron. Tá? O que Macron fez? Macron, da cidade que é um dos símbolos da moda global, resolveu aderir ao look Zelensky. Me apareceu hoje, Daniel, esmulambento, com roupa de dormir, sei lá. Eu não sei se ele dormiu com aquela roupa, se ele malhou com aquela roupa. Né? Um negócio meio esquisito, né? Um moletomzão, barba por fazer, cabelo desgrenhado e cara de cansado. Né? Então, basicamente, ele tentou dar uma emulada. Tem que explicar, olha só, tem que explicar para o Macron que o visual do Zelensky compõe para um contexto de guerra. Teu país está sendo bombardeado. Aí tudo bem, dá para compreender, exato. Barba por fazer, etc. Mas se o seu país não está em guerra, não é maneiro, é desleixo. Explica para ele isso. Perde o sentido, exato. Perde o sentido, exatamente. Então, essa foi a primeira coisa, né? Sei lá, achei esquisito da parte do Macron ali, ele aparecer com aquela indumentária, ainda mais ele que... Macron é muito assim, almofadinho, hein? Ele é muito almofadinho. Ele sempre apareceu com terno, sabe? Bem cortado, né? Aquela coisa elegante e tal, né? Ajustado. Tudo sempre foi a lógica, né? O tom dele sempre fez isso, desde a campanha até hoje e tal. Sempre, né? Nunca foi visto, né? Por longo tempo de outra maneira. E ele apareceu hoje, claramente aquilo ali suou, né? Um negócio muito, muito fake, né? Muito, vou fazer algo que está fazendo sucesso lá na Ucrânia. E a outra, Daniel, essa me incomodou também. O tal do Elon Musk resolveu falar assim, porra, tô fora da Gosta de marketing? Tem ninguém falando de mim, porra, já mandei o satélite lá, ninguém falou nada. Que tá funcionando, hein? O satélite está funcionando. Tá funcionando direitinho na Ucrânia. Tô precisando de mais, tô precisando sabe, de mais visibilidade. O que eu posso fazer a mais, né? Como é que eu posso fazer mais? E aí ele botou no Twitter hoje, em russo, né, com legenda em inglês, que estava chamando Putin para porrada. E que quem ganhar fica com a Ucrânia. Quem ganhar decide o destino da Ucrânia. Então eu fiquei pensando assim, se fosse o prefeito de Kiev, né, que era o Vitaly Klitschko. Vitaly Klitschko, para quem não sabe aí, boxeador não. Boxeador tem um monte por aí. Vitaly Klitschko, ele e o irmão dele, né, que era o Vladimir Klitschko. Daniel, os dois chegaram a acumular todos os cinturões peso pesado. É tudo a família. Porra, a família, vou te contar, você é vizinho dessa família aí, você não arruma problema. Fosse ele, eu botava fé. Beleza, vai lá. Agora, o tal do Elon Musk, Daniel, é uma bufadinha, sempre foi, né? Sempre foi também um nerd de computador e tal. E chamou o Putin pra porrada. Se o Putin, gente, tem 20 anos a mais do que o Elon Musk, é bem verdade, deve ser por aí, né, Daniel? E 15 centímetros a menos. E 15 centímetros a menos. Mas assim, o Putin é faixa preta de judô, sei lá quantos dan de sei lá o quê. Enfim, é um negócio meio esquisito, né? E aí alguém botou lá... Tanto que tem uma galera, tem uns oligarcas russos da nova geração que são parceiros do Putin e do judô. Que a galera que lutava judô com ele aí, o pessoal que está embargado, inclusive, a galera do Putin e do judô tá
Tá sancionado. Está sancionado, estão chateados lá. Então, assim, importante. Aí teve um cara que colocou lá, mas o Elon Musk é mais jovem, mais alto, isso aí não vai dar nem pro cheiro. E o Elon Musk falou lá e concordou, falou assim, isso aí, porra, isso aí acaba com o Putin rápido, né? Então você vê o nível no qual o conflito chegou, né? Chegou ao nível de chamar pra porrada, dizendo que quem vencer fica com a Ucrânia. Eu fiquei na dúvida, né? Acho que a Ucrânia está numa situação. A Ucrânia está numa situação ruim de qualquer maneira. Não é ela é anexada, ou ela vira uma filial da Tesla, né? Eu não sei exatamente o que a Ucrânia vai fazer da vida dela, não, mas a situação não está boa numa situação. Faz um octógono, bota gel, o que seria isso? Cara, o Dana White, o dono lá do UFC, ia vender isso aí por alguns trilhões de dólares, ia resolver o PIB da Ucrânia só com essa luta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida. Tanque, vamos pro nosso quadro favorito? Vamos lá? Solta a vinheta. Tanque, eu queria começar com gente de resposta, né? Você é uma pessoa que acusa, às vezes, de forma, né, inverídica, a nação portuguesa, porque deram aí, não sei o quê, a cidadania pro tal do Abramovich, não sei o quê. Traga informações. Queria informá-lo que o senhor Daniel Litvak foi preso no aeroporto do Porto. Quem é Daniel Litvak? É o rabino que deu lá a certificação de que o Abramovich era sefardita. Então, olha, pode dar nacionalidade para ele aí, porque, ele é judeu, é da galera que foi expulsa tá na lei. Da Península Ibérica, não sei o que lá. E aí tem que ter um rabino lá para autenticar. Fulano é. Aí foi esse cara. E ele foi detido. Então, digo ao senhor que a coisa está ficando esquisita para ser o Abramovich lá em Portugal. Eu quero saber do aviãozinho. O aviãozinho do Abramovich, me conta aí. O aviãozinho do Abramovich saiu de Moscou e foi visto pousando em Tel Aviv. Aliás, esquisito isso, hein? Abramovich tem cidadania israelense, só para deixar claro. Sei lá, tô achando que Abramovich resolveu se refugiar em Israel. Tá achando que ali tá mais tranquilo para ele. Mas você viu o que Israel disse, né? Israel disse, eu não tenho nada a ver com isso, não vem se esconder aqui não, que eu não tô afim dessa treta, já tem problema demais aqui, eu tô tentando mediar dos dois lá, eu tenho boas relações com os Estados Unidos, não vem me atrapalhar aqui não quero seu dinheiro não, pode levar lá para Londongrado, é para lá que você tem que ir. E hoje não foi um dia para o nosso amigo Abramovich, não. A União Europeia decidiu sancionar novos oligarcas russos, e entre eles entrou o Abramovich. O governo australiano sancionou o Abramovich e mais outros 32 oligarcas russos. O negócio é o seguinte, depois que o Reino Unido falou, gente, vamos para cima dele, a galera soltou os carros em cima do Abramovich. Aí virou bagunça. Virou bunda lelê, o pessoal está indo para cima do Abramovich. Agora virou passeio, como diria Galvão Bueno, no 7-1 contra a Alemanha. E tem mais uma notícia envolvendo oligarcas, que a propriedade de Oleg Deripaska, em Londres, foi invadida por ativistas, né? Porque afinal tá congelado, o governo britânico congelou, a gente vai botar uns sem-teto aqui nesse negócio aí, dessa mansão desse oligarca em Londres. Que a coisa tá ficando esquisita, hein? Muita gente aí sendo sancionada, os oligarcas russos e tal. E muita gente questionando também o termo oligarcas. Gente, o termo oligarcas está normalmente associado a pessoas que enriqueceram de maneira muito acelerada e nebulosa com relacionamento pessoal com governos autocratas. Então, normalmente, oligarcas aparecem dentro desse contexto. Beleza, Daniel, uma última nota. Só para a gente fazer uma marca importante aqui, uma marca importante da guerra. Segundo a ONU, Daniel, hoje a gente atingiu a marca de 2,8 milhões de refugiados da Ucrânia, saindo da Ucrânia. 2,8 milhões, Daniel, eu achei sintomático, é por isso que eu trouxe aqui, porque é a população de Kiev antes da guerra, naturalmente, né? Então é a população de Kiev pré-guerra. É a maior cidade ucraniana, 2,8 milhões de pessoas. Só para você ter uma noção, Daniel, é a população de Salvador, né, que é a quarta maior cidade brasileira. Então, isso é importante para a gente ter uma noção do contingente de pessoas. 1,7 milhão foi para a Polônia, né, então a maior disparada, a maior parte foi para a Polônia. Hungria, Eslováquia, Moldávia, Romênia receberam, né, o contingente grande também. 130 mil pessoas foram para a Rússia e cerca de 1.200 foram para Belarus. Né? Então, só queria encerrar com uma nota, enfim, difícil, né, complicada, pesada, né, quando a gente fala sobre
uma guerra como essa, que é o tamanho do peso que essa guerra tem, a dimensão humana que essa guerra tem, 2,8 milhões de refugiados. A gente está falando de menos de 20 dias de guerra. Uma guerra que se estenda mais. Esse número pode se multiplicar muito. Lembrando, a Ucrânia tem, ou tinha, né, antes da guerra, né, a população regular da Ucrânia era de cerca de 44 milhões de pessoas, ou seja, não está muito longe da gente chegar a 10% da população ucraniana deslocada por causa da guerra. Deslocado para fora do país, eu não estou falando de deslocado interno, né, falando apenas de refugiados ucranianos. Essa nota ela é bastante importante, até para que a gente não perca a dimensão humana do conflito, o impacto sobre a vida das pessoas. Aqui no Petit Jornal, nós temos o estilo e temos realmente o padrão de tentar dar leveza a assuntos extremamente complicados, extremamente dramáticos. E a gente gosta de ser sarcástico, principalmente com os poderosos e com pessoas que tomam decisões que acabam impactando a vida de milhões. Mas é sempre muito importante lembrar que a gente está falando de uma guerra de grandes dimensões. A Ucrânia não é um país pequeno, embora seja a parte menor nesse conflito. E essa guerra está trazendo consequências que vão impactar a vida de muitos. Às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas será que as pessoas não podem simplesmente abandonar e sair correndo da Ucrânia? Isso não é simples. Você deixar para trás a sua casa, a sua vida, suas fotos, suas referências, seus amigos, tudo que você construiu, está longe de ser algo simples. Então, é natural que muitos resistam, principalmente as pessoas mais velhas, e aqueles que conseguem saem traumatizados para o resto da vida. Então, isso é algo muito importante e que a gente não perca de referência. É isso. Daniel, deixar o agradecimento aqui para os nossos apoiadores, né? A galera que está junto com a gente sempre aí, pessoal que tem, aliás, tantos apoiadores, né, que tem chegaram junto com a gente com grana, enfim, para ajudar a gente a manter, né, o Petit Jornal. A gente tem feito essa cobertura aqui diária desde o início da guerra, né? Então, mais uma vez, né, falei no início da guerra, né, com 19 dias de guerra, só teve 2 que a gente não teve episódios, né, inéditos, né, em cima do que está acontecendo, mas também pessoal que divulga o Petit Jornal, né, que fala sobre o Petit Jornal, que mostra para os outros. A gente tem sido marcado muitas e muitas vezes. Pô, quero entender alguma coisa, bota lá o Petit Jornal, o pessoal indica, o pessoal bota o link, o pessoal fala sobre a gente. Então, isso para a gente é muito gratificante. Eu acho que a gente chegou numa audiência que, há alguns anos atrás, a gente nunca imaginou que pudesse chegar. Então, queria agradecer muito ao pessoal que tem falado sobre a gente. O boca a boca é absolutamente fundamental. Se você quiser se tornar um apoiador do Petit Jornal, lembra, o Petit Jornal não tem patrocinadores, o Petit Jornal não tem, enfim, nenhum grande conglomerado, nada disso. Então, o Petit Jornal depende de vocês, depende de quem ouve o Petit Jornal, de quem gosta do Petit Jornal. Se você quiser se tornar apoiador do Petit Jornal, acessa www.petitjornal.com.br. Lá tem uma abinha chamada Apoie o Petit, e por lá você pode ver como fazer para apoiar o nosso podcast. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto Irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy aprofundamos diversos temas. Tem lá uma série de cursos que têm sido ministrados desde o ano de 2020. Toda semana tem aula nova sendo colocada na biblioteca, e o Petit Cursos funciona no sistema de streaming. Então tem curso sobre Rússia, sobre Alemanha, sobre Turquia, 2 cursos sobre Oriente Médio, tem curso sobre tecnologia. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. E amanhã tem uma nova aula do curso sobre dinheiro no século XXI. Isso aí. O pessoal quiser também dar uma outra força para o Petit Jornal, ouça o Petit Jornal pela Orelo. Tem lá tanto o aplicativo quanto a versão web, tá? Então, desktop. Por lá, se você ouvindo o Petit Jornal por lá, aliás, não só o Petit Jornal, tá? Outros podcasts também, você ajuda a remunerar. O podcast é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Daniel, é isso? Amanhã estamos de volta para o 20º dia de guerra. Até amanhã, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi, cara? Foi, cara, foi. Beleza. Daniel, segura aí só um segundo, já vou voltar rapidinho. Tá bom. Eu fui abandonado, gente. Olha aqui. Não sei o que o Tanguy tá fazendo. Deixou aqui o logozinho do Petit Jornal. Tanguy tá dormindo melhor? Acho que deve estar, gente. Tanguy acho que deve estar dormindo mais. Depois da folga que ele teve ontem.
Gente, eu não tenho como ver aqui o pessoal que comprou selos. Isso só o Tanguy tem como ver, porque ele está comandando a live hoje, mas Não fica tem como o ver nada, Daniel. agradecimento. Não tem como ver Não tem como nada, cara. ver, cara? Não, não tem como ver nada. Só Quem tem como ver comprou selo depois, né? aí, gente, de verdade, a gente agradece de coração quem comprou selo. Não tem como a gente saber quem foi que comprou selo, porque não aparece mais. Antigamente aparecia a listinha, né? Dá para ver certinho ali a listinha de quem comprava selo e tal. Isso desapareceu. Por que que desapareceu? Eu faço a menor ideia, mas o fato é que desapareceu, O né? Então, fato é que desapareceu. o fato é que desapareceu. Ninguém sabe Mas por quê. hoje, mas hoje eu acho que apareceu para mais gente, cara. Hoje teve uma atualização do Instagram pelo iOS, pelo menos apareceu no meu, e eu fiz essa atualização, e talvez tenha sido o caso que Pode ter sido. permitiu mais pessoas terem acesso aos selos hoje. Pode ser isso. Daniel, você quer fazer outra live, cara, para falar de combustível e de Peru? Mas podemos fazer. Quer Podemos? dar? Podemos fazer. Quer fazer? Vamos fazer, vamos fazer. Então vamos parar Quer aqui seguir aqui? rapidinho. Segue direto ou a gente para e começa de novo? Você que sabe. O que você quer fazer? Quer seguir direto? Vou deixar o Então pessoal vamos sim. escolher aí. Mas é porque o pessoal tá saindo já, Daniel. Acho que vale a pena abrir outra live, cara. Então vamos abrir de novo. Valeu. Beleza. Pessoal, se liga aí que a gente já vai dar só uma pausa agora, 3 minutinhos e vai voltar. Vamos Valeu? lá. Até mais. Valeu.